Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Química, sou a professora Núbia Mello e na aula de hoje a gente vai estar trabalhando sobre a distribuição de elétrons através das camadas eletrônicas e subníveis. Bom, para a gente falar da distribuição de elétrons, a gente precisa relembrar que em torno do núcleo de um átomo temos uma região denominada eletrosfera, e que a eletrosfera é dividida em 7 partes, e cada uma dessa parte ela é representada pelas camadas eletrônicas ou níveis eletrônicos. Então, nós temos aqui, na imagem, nós podemos observar, nós temos o núcleo, lembrando que no núcleo nós temos prótons e nêutrons. Da camada mais próxima do núcleo para fora, a gente vai estar identificando por letras maiúsculas. Então, a primeira camada K, segunda L, a terceira M, a quarta N, a quinta O, a sexta P e a última, que é a sétima, Q. E aí, o que a gente precisa observar aqui nessa tabela? Cada camada eletrônica pode ser representado por um nível eletrônico, que vai ser um número inteiro, e cada camada eletrônica tem uma quantidade máxima de elétrons. Então, aqui, camada K, quantidade máxima de elétrons é 2, L, 8, camada M, 18, N, 32, O, 32, P, 18 e Q, 2. Então, quantidade de elétrons por camadas eletrônicas. Então, a gente vai ver aqui um exemplo como que acontece essa distribuição de elétrons. Então, aqui nós temos o elemento químico sódio, Na, número atômico dele é 11, então esse número atômico está indicando para a gente a quantidade de elétrons. Então, vamos lá. Camada K, quantidade máxima 2 de elétrons. Camada L, igual a 8. 8 mais 2, 10. Para 11 só falta 1. Então, na camada M, 1 elétron. Então, essa é a distribuição por camadas. Lembrando que as camadas são representadas por letras maiúsculas do alfabeto, como a gente viu na imagem anterior. Outro exemplo, nós temos o bromo, número atômico dele 35, então está dizendo que a quantidade de elétrons é 35. Então, camada K, 2, que é a quantidade máxima de elétrons. L, 8, M, 18, N, 7. Então, a quantidade de elétrons do elemento químico bromo é essa distribuição por camadas. Então, o que a gente pode observar aqui? No elemento químico sódio, nós temos 3 camadas eletrônicas. Na do bromo, nós temos 4 camadas eletrônicas, ok? Então, aqui, para a gente falar da distribuição por subníveis, a gente precisa conhecer quem são esses subníveis, por quais letras eles são representados e qual é a quantidade máxima de elétrons que cada um possui, tá? Então, existem 4 subníveis de energia e cada um deles é representado pela letra S, P, D e F. E agora a gente vai identificar a quantidade de elétrons por cada um desses subníveis. Cada subnível tem um orbital, cada orbital só comporta 2 elétrons. Então aqui, ó, subnível S só tem um orbital, então ele só pode ter 2 elétrons. Subnível P tem 3 orbitais, então a quantidade máxima de elétrons 6. Subnível D tem 5 orbitais, então a quantidade máxima de elétrons vai ser igual a 10. Subnível F tem 7 orbitais, quantidade máxima de elétrons igual a 14, tá? Cada orbital pode conter no máximo 2 elétrons, que é o que está aqui na tabelinha, ok? Então, cada subnível com a sua quantidade máxima de elétrons, tá? E o que Linus Pauling fez? Ele criou um diagrama onde ele conseguiu identificar a sequência que nós temos, a quantidade da ordem crescente de energia na distribuição dos elétrons, dos elementos químicos presentes na tabela periódica, ok? Então, ele colocou cada camada sendo representada pela quantidade de subníveis que eles possuem. Então, a gente pode estar observando aqui, ó, que cada camada tem uma quantidade X de subníveis, tá? Então, na camada K tem só um subnível, na L tem 2, na M tem 3, que é o S, P e D,
E aí a gente pode estar observando aqui, cada camada eletrônica tem uma quantidade de subníveis. E o que a gente pode observar também, ó, quantidade de elétrons não muda, tá? Somente quando a gente fizer a distribuição, mas no diagrama, não importa a camada, a quantidade de elétrons por subníveis é a mesma, tá? E ele também falou sobre a ordem que a gente deve seguir na hora da distribuição. Então, sempre vai seguir essa ordem na horizontal e sempre de cima para baixo, ok? Então, nós vamos ter aqui as setas indicando essa sequência. Para facilitar, tem uma ordem crescente de energia, que está aqui ao lado dessa imagem. Então, nós temos aqui, ó, um S2, aqui. Logo em seguida, 2S2. Subindo a setinha novamente, 2P6. Então, essa sequência é que a gente vai estar seguindo sempre. Não importa qual seja o elemento químico, a ordem vai ser a mesma. Então, nós temos aqui, ó, representação geral. O número inteiro, de 1 a 7, sempre vai indicar o nível eletrônico. A letra minúscula S, P, D ou F vai indicar o subnível. E o número em cima do subnível vai indicar a quantidade de elétrons. E uma coisa importante que às vezes o aluno gosta de falar assim, pode usar essa linguagem? 1S ao quadrado? Não, tá? Quando você for fazer a leitura na distribuição eletrônica, vai ser 1S2. Então, aqui indica o nível 1, ou a camada K, subnível S e a quantidade de elétrons que ele possui. Então, vamos ver aqui um exemplo. O átomo de ferro possui um número atômico igual a 26. Se ele falou que o número atômico dele é igual a 26, então ele tem 26 elétrons. Para a gente fazer a distribuição, a gente vai seguir a ordem crescente de energia estabelecida por Linus Pauling. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 1S2, que é a primeira sequência, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Então, se a gente somar aqui, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20, faltam 6 elétrons. Então, 3D6, a gente encerrou a quantidade de elétrons. Lembrando que eu falei para vocês que no subnível D, a quantidade máxima de elétrons é igual a 10. Pode ser inferior? Sim, dependendo do elemento químico, que aqui no caso do ferro, a gente só precisou do 6, ok? Então, vamos identificar aqui qual é a camada de valência e quantas camadas esse elemento químico tem. Então, vamos lá. A distribuição foi de 1 até o número 4, ok? Então, o que nós temos aqui? Quantidade de camadas igual a 4. Aí você pode falar assim, professora, mas não acabou no 3D6? Sim, só que a gente está seguindo a ordem crescente de energia. Quando a gente for identificar a quantidade de camadas, nós vamos olhar para os números que indicam os níveis. Então, foi de 1 até o 4, então, quantidade de camadas igual a 4. Agora, a quantidade de elétrons, a gente vai estar olhando para a última camada. Quem é a camada de valência? A última camada, que também vai ser o último, vai ser o maior número. Então, nessa distribuição, o maior número é 4S2. Então, o 4 indica a quantidade de camadas, o S, o subnível, e a quantidade de elétrons, ok? Mais um exemplo. Faça a distribuição por subníveis de energia do elemento químico estrôncio. Então, aqui ele deu para a gente o símbolo do elemento químico. Você identifica que o número atômico sempre é na parte inferior desse símbolo, então é igual a 38. Então, a quantidade de elétrons é 38. E a gente vai utilizar a ordem crescente de energia do diagrama. Então, vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Então, quantas camadas nós temos aqui? Tá errado aqui, tá? Mas é 5, você corrige, por favor, tá? Então, nós fomos de 1 até 5. Então, a quantidade de camadas é 5. Por favor, você corrige quando for fazer o exercício. Camada de valência, o maior número. Então, tá aqui, ó, 5S2. Então, 5, quantidade de camadas, o S, subnível, e o 2, quantidade de elétrons.
tá? Distribuição para íons não é diferente. O que a gente precisa lembrar? Se for um cátion, ele perdeu elétrons. Se for um ânion, ele recebeu elétrons. Então, a gente vai ter que lembrar da soma. Então, aqui, ó, nós temos um exemplo de um ânion. Se aqui é 2, ele ganhou 2 elétrons. Antes ele tinha 16, que é o seu número atômico, mais 2, ele tem no total 18 elétrons. Então, vamos lá para a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. Então, esse íon tem essa sequência de distribuição de elétrons, ou distribuição eletrônica, ok? Vamos para um exercitando? A distribuição eletrônica do bário, e ele coloca entre parênteses, número atômico igual a 56. Na ordem crescente de energia ele quer que a gente identifique qual dessas opções tem a ordem crescente de energia. E para a gente relembrar essa ordem ou identificar, a gente precisa do diagrama. Então, você vai olhar qual é a sequência que tem na ordem aqui e identificar nas opções. Então, a gente olhando aqui para as opções e para o diagrama, a resposta correta é a letra B de bola. Por que as outras estão erradas? Tanto a C e a D. Porque quando chega aqui no 3P6, 4S2, eles erraram a ordem aqui crescente de energia. Eles colocaram na ordem de camada e não na ordem de energia, que é o que o exercício pede, ok? Por hoje é só. Bons estudos. Não deixe de acessar a plataforma Eduque. Até a próxima aula.